Fala, mestres. Boa noite. Tudo bem? Começando mais um papo aqui de bastidores seus farm. Muita coisa nessa semana. Cada semana é uma aventura. Muitos aprendizados. Vaguinho Teixeira na área já. Vem que vem, galera. Tem muito assunto interessante, muito aprendizado. Virada de chave na empresa nessa semana. Então, cara, tem bastante coisa de bastidor. Aprendizados de business pra gente compartilhar aqui. Vem chegando. Cara, vai ser uma live mega objetiva, mega enriquecedora, esperando o seu Gustavo Mota entrar. Pô, entrou como seus farms, será que é isso? É isso? Vamos ver aqui. Yes! Moleque! Bastidores Sales Farm. Muita coisa, hein, Motinha? Que semana, senhores, que semana. Semana boa, evolução. Muita coisa. Vamos Caraca. começar do início, né? Galera, coraçãozinhos, fala Rafa, tamo junto. Rafa, vamos ver aquela parada, hein? Aliás, eu vou te mandar um formulário agora. Lembrei. Preciso que você avalie isso pra mim. Aqui é assim, a gente vai trabalhando enquanto faz a live, pode ser? Vamos embora. A gente estava trabalhando antes da live, a gente vai continuar trabalhando depois da live. Só que o Fábio marotamente foi para casa, enquanto que eu estou no escritório. Enquanto que Michael e Marcos foram embora. Perguntei se era um funcionário público, indo embora essa hora. Pois é, cara. Que vida. Aí fica falando que eu tenho um monte de empresa e vai embora. Ai, que vida. Ó, essa é a vantagem de estar em Vitória, que aqui é tudo pertíssimo, pertinho, então dá para ir ali, vir aqui e tal, e tá tudo certo. Aqui também, pô. Eu, por enquanto, estou só. Ó, Marcos entrou aí, ó. Marcos, estou falando mal de você, que foi embora, funcionário público. Meteu o pé. Então, tá desanimado? Meteu o pé. Michael, Marcos, Fábio, todos foram para casa antes das 6 horas. Estão desanimados vocês, galera? Pô, como é que pode? Cheio de coisa para fazer, nego indo para casa essa hora, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ai. Vamos começar? Começamos com a mudança mais braba que a gente fez. E, ó, inclusive, vou mandar para a assessoria de imprensa. Boa. Fala aí. Começa, Motinha. Acabamos com essa história de home office na Sales Farm. Não, mas vamos explicar isso direito, né? Não, primeiro você dá o tópico bombástico, clickbait, chamou a atenção. Como assim? Acabou com o home office. Acabamos. A partir dessa semana, Sales Farm tem escritório no Rio e no Espírito Santo. Já tem escritório. Exatamente. Parte do time Rio e Espírito Santo. Mas é claro que a operação dos vendedores ela é descentralizada. Então a operação acontece em qualquer lugar. Mas a gente viu que a gente tinha um gargalo de comunicação muito grande, né, Fábio? De criação de cultura, né? Aprendizado, cara, compartilhado aqui para você que é empreendedor. Não, a galera tá ali, acabou, cara, vixe, não. Parada é o seguinte. Acabou. Não, calma que eu vou explicar aqui. Parada é o seguinte, Filipão, aí, o core da empresa continua sendo vendedores, cara, terceirizados, remoto, trabalhando de casa. A questão e o grande aprendizado para a gente foi construir um business, né? Porque exige, cara, criar processos, definir papéis, criar cultura, né? Construir um business com todo mundo, cada um de um local, pessoas que não se conhecem ainda, é mega desafiador. Uma coisa é você ter os processos definidos, a cultura definida, as responsabilidades estabelecidas, e você vai para um modelo, para um regime de trabalho remoto, e aí, cara, todo mundo sabe já suas entregas, fica muito mais fácil. Mas para você criar cultura, o que a gente percebeu e trazendo problemas práticos assim? Pô, eu tenho diversos problemas aqui e as outras pessoas não têm visibilidade, fica desafiador. Imagina todo mundo tendo que dar reporte de tudo à distância, cara. Tem coisa que precisa estar no mesmo ambiente para você respirar, entender o que está acontecendo, ter aquela conversa rápida e tal. Então, a gente entendeu que para o negócio que está numa fase, como os outros business nossos, né, Mota? Então, pô, o Mota tem
sei lá quantas empresas, eu sou sócio de outras empresas, e isso funciona muito bem. Mas na construção do business, então, ou seja, acabou o trabalho de home office, acabou assim, né? Prioritariamente presencial, né? Para o time interno Sales Farm. Então, a galera que está de Vitória está no escritório, a galera que está do Rio está do escritório, já temos 2 escritórios, um em cada lugar. Então, foi essa grande virada de chave. E, ó, em uma semana, o ritmo, a comunicação já está fluindo, 10 vezes melhor para essa fase que a gente está passando. Então, cara, esse aprendizado foi realmente significativo para a gente nessa semana. Exatamente. Beleza? Então, ficando bem claro, operações maduras, o trabalho de home office na pandemia e tudo mais, provavelmente pode permanecer. Não estou nem mais acreditando que vai virar taxativo como as pessoas estavam falando, não. Mas construir o business do zero, com todo mundo home office, a gente já viu aí com a nossa experiência que não funciona. Pode ser que na sua experiência aí, na tua empresa, funcione. Na nossa, que a gente está crescendo muito rápido, construindo muita coisa, a questão do presencial, o cafezinho, o almoço, que você entende onde o cara trabalhou há 3 anos atrás, o que ele fazia, você conhece mais as pessoas, e essa questão do virtual, né, do remoto, prejudica assim, absurdamente. Né? Se qualquer um de vocês colocar agora no Google, o principal problema das empresas não é caixa, é falha na comunicação interna. E a questão virtual, né? A virtualização do trabalho não ajuda em nada essa comunicação. Tem que estar muito maduro para conseguir, cara, ter uma cultura que funcione bem para o time 100% remoto. Tá? Mas essa foi uma grande virada de chave. E com isso, obviamente, aumentou o custo nosso, que a gente tinha uma ideia de ser 100% tudo digital, né? Tudo virtual. A gente acabou tendo que vir para 2 escritórios, porque parte do time está no Rio, parte está em Vitória. O que também é legal para caramba, para falar que tem 2 escritórios, então está divertido. Não que isso significa alguma coisa, mas... alguma coisa significa, né? Alguma coisa significa. Mas, de fato, o que significa é que a gente vai ter um time mais acelerado, um time resolvendo problemas muito mais rápido. Já tá, time, né? Exatamente. É a mudança que a gente já sente na pele, que um fala, um vê o outro fazendo, mas por que você está fazendo assim? Não, porque assim era a forma. Não, dá para fazer diferente, dá para mudar e tal. E são ajustes finos na máquina, né? Você não ganha uma corrida de Fórmula 1 porque o motor tem uma grande peça diferente. São ajustes finos no motor que faz você conseguir chegar na frente, né? Além, óbvio, de um excelente piloto. É isso aí. Bom, eu tenho uma lista de coisas aqui, mas eu vou... Agora, isso é óbvio, não quer dizer que a gente não vá contratar pessoas que estão em outros estados, que são fora da curva, para trabalhar com a gente, né? Já temos. Gente de São Paulo. Já temos. Já temos 2 pessoas em São Paulo, inclusive. Isso não limita a gente, mas estruturalmente a empresa voltou a ser presencial. Exato. Bom, voltou não, né? Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, não voltou não, que ela nasceu na pandemia. Assim, que foi presencial com nós 2. Depois o Marcos, nosso sócio, óbvio, que também foi naquela pegada com a gente. Então ela foi presencial durante a pandemia. A gente praticamente morando no escritório lá no WeWork no Rio. É verdade. Mas quando teve time, etc., já nasceu 100% remoto. Mas, cara, tá sendo... essa semana já foi uma mega diferença impressionante como a comunicação, a solução das coisas bem mais rápido, bem mais ágil, né? Acho que para esse momento o presencial está ajudando muito. Concordo. Manda aí, Fabinho. Vamos lá. Cara, update assim, de bastidor mega relevante. Eu acho que é um reforço que a gente trouxe pro time, por uma reflexão de que, assim, a gente se propõe a ser uma força de vendas, né? Terceirizada para as empresas, e para tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer minimamente muito bem feito
né? Para entregar uma operação, cara, de valor para as empresas que estão confiando suas estruturas, suas estratégias comerciais na nossa mão, né? E aí, cara, inclusive dia 9 eu vou ter uma live para falar sobre os mitos da terceirização, né? E uma coisa, cara, que tem sido muito bacana é que a gente está trazendo aos poucos, né, ferramentas e pessoas para o time para ir azeitando essa estrutura que a gente tá entregando dentro da plataforma Salesforce, né? Porque a gente, na prática, se propõe a ser uma plataforma de vendas, né? Opa, massa, cara. Pô, então o Felipe é da Temac, prazer, cara. A gente falou com o Marcos, né, que eu acho que é o CEO. Vamos junto. Então, ouve essa aí que você já vai começar a ter uma noção. Mas é o seguinte, é o cliente que acabou de fechar com a gente. Ainda nem começou o processo deles ainda, Mota. Mas então é o seguinte, galera. Para vocês terem uma ideia, assim, existem tantas ferramentas e tantas, né, o pessoal indica tantas ferramentas, uma Eu vou para entrar pelo meu perfil, continua aí. prospecção, uma para, cara, ser o teu CRM de fato, uma ferramenta para integrar dados, outra para que, cara, muita gente está perdido nesse cenário, o que de fato funciona, né? O que de fato funciona? Que ferramenta que de fato eu preciso ter para estruturar esse negócio da minha operação? E a gente vê que essa é uma grande dor que as operações possuem, porque diante de tantas opções e de tantas coisas, a galera fica meio sem saber o que funciona de fato. E parece que é muito mais complexo do que de fato, estruturar isso. Então, o que a gente está fazendo enquanto plataforma Salesforce, que eu acho que é um valor fundamental que a gente está entregando, né? Assim, você não precisar se preocupar em contratar diversas ferramentas, diversas coisas. Ou seja, a gente dentro da nossa plataforma, a partir de um único CRM que você possui, consegue te entregar toda a gestão que você precisa em relação à VoIP, a ligação, em relação à gestão da parte de pré-vendas. Para quem não sabe o que é o pré-vendas, é a etapa antecessora. Então, tem vários softwares focados nisso. E não que eles não sejam bons, mas você está construindo um processo ainda, e aí eu tenho que aprender a mexer no software de pré-vendas, mexer no software de vendas, integrar esse negócio, um cospe o relatório de um jeito, outro cospe de outro. Como que eu faço isso funcionar, cara, com tanta complexidade? Então, na prática, assim, a gente conecta você a Salesforce. Então, com um CRM, cara, hoje você consegue ter uma visão, cara, com inteligência ali de dados, integrando tudo isso em uma coisa só. Então, cara, eu acho que é o sonho para toda operação poder simplificar esse negócio. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vinha construindo. Na verdade, a gente está construindo, né, amor? Estamos construindo ainda, mas agora a gente está, cara, muito avançado nisso. Então, na prática, para as operações que estão ligadas a gente, só para resumir isso, explicar de um jeito mais resumido agora. Deixa eu explicar? Posso explicar essa? Pode, manda, vai. Eu acho o seguinte, todo empreendedor, se você perguntar assim, teu time de vendas está na melhor performance, todo mundo vai falar que está ruim. Tu está trabalhando bem tua base, todo mundo vai falar não. Teu time poderia performar melhor, todo mundo vai falar poderia. Todos, 100% dos empreendedores vão falar que o time não está na performance ideal que deveria estar. Não sei se você, como head de vendas, você achava que teu time estava na melhor performance. Tu achava que teu time estava na melhor performance? Claro que não. No final do dia, o empreendedor ele sempre está achando que o time não está na melhor performance. Só que ele não sabe qual botão apertar para melhorar isso. E ele não tem dados de mercado para dizer, olha, é possível, dá para chegar mais lá. Será que uma taxa de conversão de 15 é boa ou ruim? Uma de 30 é boa ou ruim? Uma de 8 é boa ou ruim? E com o BI da Salesforce, a gente vai conseguir te entregar essa visão para você ver se o time está, de fato, performando como deveria performar. Eu acho que isso sintetiza o que é o BI da Salesforce nas operações de vendas. Sintetiza, mas eu quero agregar uma coisa a isso. Porque até em relação a dados, tem mitos. E, cara, eu acho que meu maior propósito com tudo que eu tento trazer de conteúdo para a galera falando de vendas é desmistificar e quebrar os mitos, sabe assim? Por exemplo,
Para você medir a tua operação diariamente, já vou entregar um valor aqui. Para você medir o dia a dia da tua operação, você não precisa de dashboards milagrosos te dando dezenas de informações. Porque se você tem a informação muito granular, o excesso de granularidade nas informações te traz desinformação. E a prática é muito diferente da realidade. Não deveria ser, mas ela acaba sendo. Da teoria, né? Da teoria. Da teoria, perdão. Então você pega uma ferramenta que te propõe, e você talvez até... Não, tem que ter métrica, tem que ter métrica. Tu monta um monte de dash para olhar um monte de coisa todo dia. E não olha nada. E não toma decisão nenhuma com base no excesso de coisa que você olha. Então, só um valor básico aqui. O que eu tenho que olhar diariamente? O que diariamente o meu time precisa ter contato para eu conseguir, de fato, cara, fazer com que estejam apontando para a direção certa a cada dia, para que estejam se cobrando. Cara, e aí, se você for ver bem para as operações de pré-vendas ou de vendas mesmo e tal, cara, são informações mega objetivas que eu preciso ter todos os dias e circular para toda a operação. Então, é esse tipo de raciocínio, de operação, de fato, que a gente tem trago para os times, para as operações das empresas. Porque eu acho que é aí que, na verdade, em vários pontos a gente percebe falhas. Eu acho que esse é um ponto principal. Então, o que de fato, para a tua empresa, se você olhar todos os dias, vai fazer diferença? Não é ter informação por ter informação. Então, a gente vai pegar nosso BI, vai modelar e entregar diariamente aquilo que você realmente precisa olhar. E as análises mais granulares, mais profundas, elas vão ser feitas posteriormente. Elas vão ser feitas no update semanal para você conseguir tomar a decisão para a próxima semana. E por aí vai. Mas, via de regra, o que um pré-vendedor tem que ver todos os dias? Tem que ver qual é o gap que eu estou relacionado à minha meta diária, semanal e mensal. Tem que ver como é que está a minha taxa de aparição para tomar decisão em relação a ela. Tem que ver quantos leads eu estou desperdiçando. Tem que ver das oportunidades que eu estou qualificando, o que está fechando de fato, o que não está fechando. Talvez pronto e acabou. Agora eu quero pegar e mostrar diversas coisas e tal. Então, assim, esse norte para a operação, eu acho que é algo que é fundamental nesse trabalho que a gente tem feito para as empresas. E nessa semana, a gente deu um salto gigantesco em relação a isso. E, cara, está sendo muito legal ver a construção desse negócio. Está cada vez mais legal o BI, e a gente usa por trás o Power BI da Microsoft. Então, cara, alta tecnologia, algo que poucas, né, empresas conseguem ter acesso, né, operações menores, né, obviamente as operações grandes, integra Salesforce com Power BI, com tudo, e te dá um monte de número, né? Agora a gente está possibilitando que pequenas operações com 1, 5, 10, 20, 30 pessoas no time de vendas possam ter uma estrutura de uma mega corporação, né, Fabinho? Que na real existem 4 partes principais para você ter uma operação mega estruturada: gestão, liderança, treinamento e desenvolvimento, remuneração e incentivos, né? Cara, valores e cultura. Então, cara, esses pontos são os pontos que você tem que ter na tua empresa para ter a operação rodando. Então, o que a gente faz aqui pelo lado da Salesforce, em cada esfera dessa, obviamente, o que a gente menos interfere ali é em valores e cultura, né? Que a gente, cara, até ajuda nisso, né? Tem algumas coisas que a gente faz para ajudar nisso. Por exemplo, a gente tem dado treinamento de feedback, né? Sobre cultura de feedback para as empresas, né? E coisas mais. Mas, assim, sobre gestão, a ideia é pegar as melhores práticas, as melhores ferramentas, os melhores conceitos e aplicar isso na tua operação. Agora, os melhores não é o melhor para mim. Não é sair te indicando ferramenta porque a gente vai ganhar por isso, ou porque a gente vai ter comissão por isso. Cara, te dar o menor custo possível com a melhor qualidade de informação possível. Acho que esse é o diferencial do que a gente está fazendo. Porque se a gente quiser entulhar a tua operação de ferramenta, é muito fácil, né? Contrata 15 coisas para você ter um negócio funcionando, né? Cara, aí é fácil, mas, cara, o ROI disso provavelmente vai pro fiasco, né? Então, cara, o que a gente faz é, com a estrutura mais enxuta possível, te entregar um valor via plataforma Salesforce, para que a tua operação, de fato, consiga operar em nível
cara de excelência. Boa. Boa. Para isso, a gente trouxe também um reforço no time, né, Fabinho? Pô, reforçaço. Chegou um nosso responsável pela área ali de Ops, né, que é a área de operações e vendas, o Rafael Mancaio, o Rafa. As pessoas não sabem o que é o Sales Ops. Eu acabei de explicar, a pessoa responsável pela área de operação de vendas. O que é isso? O que é o responsável pela área de operação de vendas? O que é responsável? Vamos lá. Na verdade, o Sales Ops, a melhor definição que eu ouvi foi em conversa com um Ops que eu tinha lá no Nibo, e a gente conversando, ele falou, cara, eu acho que a melhor definição de Sales Ops é um nerd que gosta de números, que gosta de resolver problemas, que se comunica bem, principalmente com a gestão, né? Que é mega curioso, né? E, cara, trabalha muito bem com algumas ferramentas, ferramentas de dados, Excel, tem excelente raciocínio analítico. Esse profissional dotado dessas características é um profissional que vai trabalhar na parte de geração, segurança, óbvio, e construção de insights para a operação a partir da análise de dados. Então, por exemplo, cara, quando eu vou trazer insight para uma operação de pré-vendas, eu tenho que considerar toda a conversão do funil, considerar as ligações que são feitas, considerar, cara, os locais, considerar o horário das ligações, considerar a qualidade da ligação. Ó, Felipe, achei minha vocação. Vamos conversar, Filipão. Então, eu já sei que tem um Ops lá na operação da Temac. Então, cara, assim, esse cara precisa ser um cara interessado em descobrir padrões, né? E, cara, identificar gaps, né? Então, cara, eu vou dar um exemplo prático de um trabalho feito por Ops que já trabalhou comigo. Acho que exemplo sempre fica legal, né? A gente, num certo momento na operação, Motinha, ó que loucura, né? Ser humaninho. A gente tinha estabelecido que a pessoa tinha que, no mínimo, ter em torno de X ligações mês. Acho que eram 50 dia, né? Tipo 50 ligações dia, 60 ligações dias. Porque a gente viu que a performance estava muito baixa e a galera estava oscilando muito. Tinha gente com 20, 10 ligações. Não, vamos padronizar o esforço, né? Não é meta de ligação, mas é padronizar o esforço para a gente poder entender aonde está o gap, né? E aí, cara, já fica uma dica, né? Se eu não tenho o esforço mínimo, eu não consigo resolver a qualidade, porque é uma relação direta, né? Enquanto, cara, menor a qualidade, maior tem que ser o esforço. Né? Enquanto melhor a qualidade, menor vai ser o esforço. Mas se eu não estou fazendo nem o esforço mínimo, não adianta nem mexer em qualidade. Então faz o esforço mínimo e a gente vai avaliar depois, cara, se o problema está na qualidade. Sim. Então, a gente fez isso para nivelar esforço, né? E aí, a gente percebeu que, cara, tinha gente batendo 100, 120 ligações da noite pro dia. Eu falei, meu irmão, nego ligou o motor no 360 e, caraca, começou a porra do nada. Aí eu, né, essa mania que eu tenho, que você já sabe, falei, cara, é muito estranho. É muito estranho. Aí eu fui lá, graças a essas ferramentas e tal, junto com o Ops, comecei a ouvir as ligações dessas pessoas que estavam muito fora da curva. E, cara, já fica uma dica, né? Você precisa entender não só o que alguém que está muito abaixo do esperado faz, mas alguém que está muito acima do esperado sempre é um caso de estudo, né? Sempre estude quem está muito acima do esperado. E aí, cara, eu fui ouvir as ligações e percebi que das 120, cara, mais da metade das ligações eram ligações com menos de 5 segundos. Ou seja, o ser humano, como é um ser muito inteligente e criativo, ele percebeu que se ele chamasse e desligasse, contabilizava como ligação. E aí, para todo mundo, ele estava se esforçando pra caceta, né? Olha que loucura. E aí a gente foi e fez o quê? Mudamos o critério da contagem das ligações, para que a ligação relevante contasse só a partir de 1 minuto. E aí isso mudou a vida da operação, né? Sem saber, os números despencaram de ligações relevantes de fato. Isso aí. A gente comunicou. Então, assim, são insights como esses vindos de operação, de fato, que, cara, sem uma área de análise como essa, cara, você não consegue pegar de jeito nenhum. É isso que o Sales Ops faz. É isso que o Sales Ops faz. Exatamente isso. Porque você coloca a meta colocada no lugar errado, traz o incentivo, né? A meta no lugar errado, ela traz o incentivo errado, né? Então, se o objetivo é quantidade de ligação, pode nem ser conexão, né? Então, tá ligando, tá valendo.
Exatamente, exatamente. Então tem que ter um SLA muito claro para estar valendo, porque as pessoas realmente são muito criativas. Muito criativa. Essa é boa, essa é uma boa história. É uma boa história, né? Eu tenho centenas. Essa é uma boa história. Que eu já vi de operação, O rapaz, treinamento que você fez de feedback, você gravou? não sei. É para ser honesto, não sei. Pô, tinha que ter Eu gravado, botava sempre, no Academy, pô. eu sempre esqueço de gravar esse treinamento, cara. Puta caraca. Mas acho que tem um gravado sim. Acho que esse foi o segundo que eu fiz na mesma empresa. Acho que tem um gravado. Mas falando Tem sobre que feedback, gravar. a gente adota aqui na Salesforce o feedback SCI. É um framework para feedback chamado SCI, que é situação, comportamento e implicação. Se não tiver, a gente grava, Motinha. Um treinamento desse pra galera. Boa, Vamos, boa. E vai sair um treinamento de spin selling, vou falar black sobre belt. qualificação. É, vou falar sobre qualificação de fato. A gente vai se basear um pouco no SPIN, mas na prática eu vou falar de qualificação, de implicação. Na verdade, cara, como Situação, gerar. problema, implicação, necessidade, né? Exatamente. O SPIN significa isso, mas assim, a metodologia, ela é só um guia, né? Eu preciso entender o que está por detrás dela. É aquela mesma história de gravar a fórmula da matemática, mas não saber o que está por detrás. Sem a fórmula eu não faço nada, né? Exatamente. Então, cara, a minha intenção é tentar trazer nesse treinamento Black Belt que a gente vai ter aí, falando sobre isso, o que está por detrás da fórmula, né? Então a gente vai usar o SPIN como exemplo, mas é trazer um pouco o que está por detrás da maneira que você consegue fazer para conseguir conexão, para conseguir, cara, de fato que o cliente se abra, diga a real, porque tu pode fazer o SPIN e o cliente não tendo sentido confiança nenhuma, te dá informações que não Exatamente. são reais, você fez o que tinha que ser feito, você fez o Já certo. vi, já vi muito isso, Fábio. É, é, Tem até você fez gravado. você fez o certo, mas não vai fazer o que funciona. Eu tenho Então eu até vejo, gravado, eu só não posso publicar. é, O cara fez spin inteiro e não deu em nada. Mas o cliente chamava falando, maravilha, não sei o que, é essa informação? É. E no final, puf, pois é, cara, o que mais tem? O que mais o que tem? mais tem? Eu preciso saber ler, entender o que não é dito. E, cara, eu vou falar sobre isso, né? Como interpretar o que não é dito, Isso né? aí. Acho que, cara, quando você fala de qualificar, de entender o que está por detrás de fato do que o cliente está te falando, cara, é uma arte misturada com ciência. Eu vou desmistificar esse negócio ali para a gente, cara, ter um ganho de produtividade, porque se tu faz essa etapa bem feita, o resto fica um pouco mais fácil, né? É. Boa. Boa. Isso é usado pelo vendedor no início ali da venda, né, Fabinho? É para todo É, tipo de venda? todo tipo. Obviamente, você vai ter venda que não precisa de aprofundar tanto, né? E vai ter também, cara, temperatura de pessoas que já vêm mega, mega engajadas, né? Acho que é essa sensibilidade que falta, às vezes, para o vendedor de entender, cara, que por detrás de um lead é um ser humano, né? Às vezes a gente esquece, mas que lead vira uma coisa assim. É... Parece que lead não é ser humano, assim, né? É um E aí eu lead. trato. É um lead, não é um ser humano, É. né? Então eu esqueço que tem um ser humano por detrás do lead. E Tem o aí, Damasio, ele fala assim, não são números, são pessoas. Tem que, pô, cara, né? Né? Por detrás de um lead tem um ser humano. Então, cara, o ser humano te dá vários sinais, né? Tenho que perceber, tenho que saber ler. A melhor qualificação é em cima daquilo que não é dito, não é daquilo que o cliente te diz. Então, cara, eu vou, eu exatamente. vou, eu vou desmistificar spin selling nesse treinamento para a galera. Boa. Começa a parte sem ser nessa segunda, na outra segunda-feira. Gratuito, Fabinho. Né? É o nosso propósito. Então, vai ser gratuito, mas eu confesso e vou deixar registrado aqui que, cara, rolou uma certa frustração pela quantidade de pessoas que iniciaram e finalizaram. Foi bem menor o número que finalizou o último treinamento Black Belt gratuito que o Malavota deu. Foi, porra,
foi foda, foi um Alto baita nível. treinamento, alto nível. Eu vou fazer um treinamento agora também, cara, alto nível. E, porra, o nível de engajamento da galera precisa aumentar. Então, galera que tá ouvindo, que tá, cara, vamos convidar. A gente vai fazer um barulho também, vamos divulgar esse negócio É. para ter, cara, a galera participando. Inclusive, mandei para Forbes hoje. Animal, animal. Eles pediram, né? É, vai sair lá na Forbes divulgando, deve ter uma galera forte aí participando também. Seguindo, galera, aprendizados, né, a gente sempre tenta, nessas lives aqui, trazer um pouco dos insights de cultura nossa, né? Também, cara, de coisas que a gente tem assimilado e vivido ao longo das semanas. E nessa semana, Motinha, rolou algo muito forte, assim, né? Muito forte, que eu queria compartilhar aqui. Eu tava, cara, em papo com o nosso time, etc, né? A gente tem gente chegando, a cultura sendo formada e tal. E aí a gente falou já um pouco sobre a cultura do menor esforço, lembra? Tem até, cara, saiu nuggets nossos nessas últimas semanas falando sobre isso. Mas eu queria falar sobre uma coisa que é agora, cara, sobre a questão da semeadura, né? O que isso tem a ver com o nosso negócio agora, cara, com esse conceito aqui nosso? Porque a gente percebe o seguinte, às vezes a gente entende alguns conceitos, mas entende eles isolados em áreas. Então, vou falar, cara, o que eu acabei de conversar com uma pessoa aqui do nosso time hoje. Eu entendo a lei da semeadura, de repente, no aspecto religioso da coisa. Porque... Deixa eu até trazer aqui, né? Religiões à parte, não quero... Mas, assim... Não, tá bombando nas lives. Religião tá bombando nas lives. Pode falar sobre religião. Porque a Bíblia fala lá que, cara, aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Agora, só que como que eu aplico isso na minha vida profissional? Nas minhas atitudes enquanto, cara, profissional, a questão de semear, né? Gostei. Percebe... E eu acho que existe uma dificuldade da galera associar isso, né? Trazer isso para a verdade do meu dia a dia enquanto profissional. E eu estava conversando com as pessoas e falando assim, cara, às vezes você tá em um lugar, Grande de Gás, saudade de tu. Tô em Vitória, hein? Podemos tomar uma cerveja lá no Pezão. Mas seguindo aqui, é isso aí, Galatas 6:9, Felipe. Mas seguindo aqui, a parada é o seguinte, não adianta você, cara, praticar isso de repente religiosamente falando, mas nas outras áreas da tua vida você não aplicar o valor. É melhor que seja um valor para você e você use no teu dia a dia, do que ser algo que fique da boca para fora. E aí, trazendo para a prática da vida profissional, uma coisa que eu percebo as pessoas, por exemplo, entram em uma empresa, por qualquer R$ 500, por qualquer R$ 200, por qualquer coisa, aqui, cara, não tá legal, eu vou para lá. E aí, as pessoas não se permitem entender o poder da semeadura. Por quê? Porque eu quero colher a curto prazo, e aí eu não me preocupo em semear. E a parada é o seguinte, tá na Bahia, caraca, toma aí por mim. Cara, mas a parada é o seguinte, independente do lugar que eu esteja, se a empresa que eu estou hoje é uma merda, eu vou semelhar o meu extraordinário. Porque eu vou colher o meu extraordinário independente do lugar que eu esteja. Em algum momento eu vou colher isso. Só que as pessoas caem na armadilha de, cara, se o lugar é mais ou menos, então eu também vou ser mais ou menos. E aí eu vou para outro lugar e vejo defeito. E acho coisa lá ruim e sou mais ou menos lá também. E ao longo da sua carreira, ela vai sempre sendo mais ou menos. Cara, o que eu vou colher? Eu vou colher em algum momento um resultado mais ou menos. Claro. Então, cara, é preciso ter entender que a lei, ela é uma lei. Ela vai funcionar independente da onde eu estiver, independente do cenário. Cara, o que eu semear, eu vou colher. Então, eu preciso semear a melhor entrega sempre. Ainda que meu chefe seja um escroto. Ainda que, cara, o clima da empresa... Pega aqui, o exemplo real do Gari, o Sorriso, aqui do Rio de Janeiro, que, cara, limpando a Sapucaí há não sei quantos anos atrás, limpando, sambando, não sei o que lá. Cara, ele tava o quê? Limpando a rua. Ele poderia estar igual os outros, apenas limpando. O cara fez o melhor, entregou o extraordinário e virou o ícone do Carnaval Carioca. Porra, cara, ou seja, quando você faz algo extraordinário, você está semeando. E, cara, Marcelo falou, valeu pelo feedback aí do G4 também. Cara, eu preciso entender isso. Então, eu acho que isso está muito alinhado com a cultura que a gente tem falado, e aí emenda com uma outra coisa que, cara, é mega importante, assim, né? A gente vive um momento, e em muitas empresas acaba tendo,
aquele comportamento das pessoas mais preocupadas em se vender, ou em, assim, se vender não é ruim, mas assim, em, cara, parecer ser do que de fato entregar valor, sabe? E, cara, a gente tem militado quase contra esse tipo de comportamento, porque, cara, no final das contas, o que a gente quer é, cara, ter resultados extraordinários. Mas, assim, não tem outra forma de ter resultados extraordinários que não tendo uma entrega extraordinária, tendo uma dedicação extraordinária, tendo um Sim. empenho extraordinário. Cara, então, é o que tu semeia, sabe? Isso bateu muito forte nessa semana, eu estava trocando ideias sobre isso, e, cara, a gente vê que, no final das contas, é isso que faz a diferença, né? Muita gente querendo, cara, colher o que não plantou, né? Assim, né? E, cara, não é possível fazer isso. E aí, para só finalizar, cara, isso leva a uma discussão de, assim, o quanto tem gente que fala mais do que faz, e o quanto também tem gente que faz e não fala nada. E eu lembro uma vez, cara, conversando com o Mota, e aí eu acho que é um ponto importante para a gente entender, né, qual é a linha tênue, né? Eu já tive e já vi empresas que, cara, a cultura da empresa virou espuma. Virou assim, todo mundo querendo mostrar e, de fato, quase ninguém preocupado com o negócio de fato. E sabe qual é o problema quando a tua empresa cai nessa armadilha? É que as pessoas que, de fato, são preocupadas em entregar são pessoas que não gostam desse comportamento, que não são pessoas que são acostumadas a fazer isso. Então elas não brigam por isso, elas são contra. Então essas pessoas acabam sendo expelidas de algum jeito. Sim, total. E aí qualquer ambiente que a maioria faz algo, quem está contra acaba saindo, normal. E aí você acaba mantendo as pessoas que mais se preocupam em se vender, em ser espuma e tal. Então, cara, isso é mega perigoso. Agora, não é que eu não tenha que, cara, deixar claro qual é meu valor, qual é a minha entrega, né? Mota uma vez falou para mim, até nessa mentoria que ele me deu para, cara, eu começar a compartilhar conteúdo, começar e tal, falava, não, cara, eu quero trabalhar, eu não gosto desse negócio de falar, eu prefiro fazer, né? E você usou uma analogia que eu acho que foi, porra, perfeita, que eu vou trazer aqui, tu vê se eu gravei direitinho, né? Cara, tu me falou o seguinte, imagina que eu tô lá dirigindo, vem um carro, me dá uma fechada, porra, no mínimo que eu vou fazer é xingar o cara, ficar puto, porra, porque o cara me deu uma fechada. Mas se esse carro tiver caracterizado que é um carro de polícia, provavelmente eu não vou fazer nada. Você lembra disso? Claro. Porque, cara, eu vou respeitar a autoridade, né? Então, eu acho que existe um equilíbrio entre você, cara, entregar e comunicar bem o que você entrega, né? Isso é uma coisa, né? Mas, cara, sobretudo entender que, porra, a gente tem que estar semeando o extraordinário sempre. Semeando o extraordinário sempre, né? Então, cara, e aí, para fechar mesmo, juro, agora eu vou fechar, mas essa é mega importante. Falando sobre equilíbrio. Porque isso acaba exigindo, às vezes, um esforço, cara, que vai sacrificar algum lado. Vai sacrificar algumas coisas. E aí vem na cabeça de muita gente assim, porra, mas e o equilíbrio? Tem que ter equilíbrio e tal. E um ponto que eu quero deixar aqui como reflexão, é só a minha visão, né? Deixando claro, é que o equilíbrio muitas vezes vai estar na compensação. Porque é muito difícil que a todo momento você esteja 100% equilibrado em tudo. Porque a vida não acontece assim. Eu acho que o equilíbrio é uma merda. Não, então, a vida vai se desenvolver numa dialética. A vida é totalmente dialética. É quente e frio ao mesmo tempo, é bom e ruim ao mesmo tempo. Você está se dando bem na tua vida profissional, mas aí, de repente, morre um parente teu. E, cara, você não tem nenhuma interferência sobre isso. Então, eu acho que a capacidade que a gente tem de lidar com o sofrimento, de lidar com essa variação e, cara, compensar é que vai fazer com que no final, na linha do tempo, eu encontre um equilíbrio. Mas não se engane que você vai conseguir alguma coisa extraordinária sem um esforço extraordinário. Sem se dedicar de forma extraordinária a alguma coisa. Então, acho, cara, que esse é o recado de cultura que eu queria passar para a galera. Vai, Motinha. O que é o equilíbrio? Se eu quero muitas coisas boas, então eu quero coisas boas para mim, o equilíbrio é ter a mesma quantidade de coisas ruins. Eu odeio o equilíbrio. Para mim é desequilibrado, irmão. Eu quero a merda de coisa ruim, é só um pouquinho. Eu quero muita coisa boa.
A gente não tem que buscar o equilíbrio, não. A gente tem que buscar o extraordinário. O extraordinário não permite o equilíbrio. Fabinho, não podia deixar essa passar, porque essa faz parte do meu valor. Não, animal, eu sei que faz. Eu sei que faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou sobre a semeadura, mas tu não explicou por que tu usou isso essa semana? Como que foi esse papo? Foi por quê? Cara, fiquei curioso. Eu vou te falar então. Entrou até aqui o meu amigo Carlos Boechat. O Boechat, ele é um dos consultores lá da Deloitte, um grande amigo. Ele me convidou para escrever um livro com ele, para falar sobre resiliência. Ele acha que eu sou um referencial de resiliência para ele. E ele falou, ele tá, cara, tem um projeto maneiro, ele quer falar para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho aquilo que não te contam sobre o mercado de trabalho. E ele quer pegar sete pessoas, cada um para falar sobre um tema e desenvolver. E ele me convidou. Só que na ocasião, ele convidou todo mundo, beleza, fez o grupo, piriri, pororó, a gente montou e tal, e não botou meta, não colocou cenoura. Ninguém teve resiliência para continuar. Ninguém fez nada. Ninguém teve resiliência para continuar, pô. E aí a gente falando, eu fiz uma provocação para ele, falei, cara, olha só, sem uma cenoura, sem uma meta, sem, cara, um investimento, algo, ninguém vai se mexer. Agora, cara, porra, tem que ter um esforço extraordinário, e aí eu comecei essa reflexão, né, e tal. E aí hoje foi legal, porque ele escreveu um post falando sobre isso, citando que foi uma conversa comigo, né, no LinkedIn e tal, e me citou lá, e falou, pô, cara, aquele papo nosso, pô, me gerou uma reflexão. Aí ele refez o plano, falou com todo mundo, botou meta, não sei o quê. Cara, esse negócio agora vai ter que sair, né? Então foi por isso que isso provocou, mas dentro do time, nessa semana, eu tive alguns insights em relação a isso também. Eu falei, cara, porra, isso é um lance que saltou várias vezes, então, porra, eu não vou deixar passar, eu vou registrar na reunião de bastidores, né? Achei válido. Gostei, só queria saber a origem mesmo. Foi isso. Boa. Mas afinal, você é a favor do equilíbrio ou não? Não. Eu acho que o equilíbrio vai... Então, como eu falei, eu acho que você não consegue a todo tempo ser branco, né? A todo tempo ser negro, a todo tempo ser... O equilíbrio na linha do tempo vai acontecer na compensação. Você não consegue ficar em alta intensidade a todo tempo. Teu time de vendas é isso. Tu não consegue manter os 20 dias úteis do mês, o time com alta, não. Vai ter oscilação. O equilíbrio é ter consciência dessa oscilação e saber lidar com os momentos de pico, de alta, de baixa e saber passar por todos eles, né? Saber passar por todas as circunstâncias é o equilíbrio, não é não passar por elas, né? Boa. Então, cara, eu acho que esse é o meu conceito de equilíbrio. Fala, Bueno, grande Bueno. Tô aqui filosofando, Bueno. Então, eu peguei para mim que o equilíbrio é a falta de equilíbrio. É a consciência da falta de equilíbrio sendo algo natural da sua vida. Cara, a gente está falando mais ou menos a mesma língua, né? Ao longo do tempo, você vai ter se dedicado mais a uma coisa num período, mais a outra em outro período. É quase como que, cara, se na vida a gente tivesse essas fases, né? Existem fases para serem vencidas, né? Eu preciso ter consciência que eu estou naquela fase, que eu preciso superar aquela fase. Tem um momento que eu tenho que estudar muito e superar aquilo, outro eu vou ter que trabalhar muito e superar certo ponto. O outro é uma dedicação para a minha família. Eu vou pro quadro de novo. Vou pro quadro de novo, Fabinho, para acabar. Vai lá. As pessoas, elas têm normalmente, né? Elas estão aqui, né? Aí, normalmente, o que elas fazem? Elas querem mudar de vida, né? Aí elas falam que elas vão dar uma guinada. Muita gente fala que vai dar uma guinada de 360 graus, que vai voltar ela para o local que ela estava, né? Muita gente fala, eu tenho que mudar 360 graus o meu caminho. Aí ela vai aí volta para o mesmo lugar que ela estava. Aí a outra que pensa mais um pouco já fala, não, se eu der 360 graus, eu vou voltar para o mesmo lugar. Então eu não quero 360 graus, eu quero andar 180. Aí ela que estava vindo para cá, ela anda, aí vai para o caminho oposto do que ela estava vindo. Né? Fala, Marcão. Bueno. Aí os seres humanos deveriam pensar, cara, na verdade, para minha vida, para eu poder crescer, eu não posso nem dar a volta e voltar para onde eu estava, nem dar meia volta e voltar para onde eu não, né? Onde eu já estive, né? E aí que surge, Fabinho, o conceito de um equilíbrio desequilibrado, que é você crescer em espiral, né?
e aí você vai subindo. Por mais que você tenha caídas na sua vida, e aí você está abaixo da outra parte anterior que você já esteve, você está ainda superior a muitas outras etapas da vida anterior. Então você pode cair, e aí sim você tem, né, a vida são ciclos, você volta a subir de novo, subiu e depois você vai ter uma caída de novo, e aí você vai seguindo, sempre subindo. Ou seja, esse equilíbrio, de fato, é um desequilíbrio, mas você tem que estar consciente que você vai ter, né, horas, você vai estar positivo, horas negativo, mas na essência, sempre crescendo no espiral. Aplicado ao teu desenho, volta lá para o desenho, tem uma coisa importante nisso aí. Qual deles? Esse ou esse? Não, o espiral mesmo, espiral. Continuando, tem uma coisa que eu acho que é um conceito interessante, que eu lembro que é uma frase, porra, eu vou viajar muito agora, não vou nem falar de onde vem isso, mas assim, é uma frase que diz o seguinte, que o saber se torna inútil, né? Eu acho que a gente está numa geração e num momento, aplicado ao nosso negócio, aplicado à nossa vida, para você que está ouvindo, que todo mundo sabe tudo. Como a informação está muito massificada, está tudo muito difundido, compartilhado, existe o engano do saber, né? Ou seja, existe uma falsa sensação de saciedade, de realização no saber, mas sem que isso tenha produzido de fato um resultado. São poucas pessoas que conseguem ser práticas. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com o Mota esses dias, o Mota falou uma coisa que, cara, fica aqui para vocês darem uma refletida. O Mota falou assim, cara, às vezes eu tenho preguiça de ler certo livro. Vou te expor um pouquinho. Pode falar, tá? Pô, não! Mas é pelo seguinte, cara, eu fico com preguiça de ler certo livro, porque eu já fico pensando o seguinte, cara, se eu for ler, eu vou ter um trabalho do caceta. Ele falou, cara, por que um trabalho? Porque, olha só como é que é, galera. Porque se eu for ler, eu vou aplicar. E, porra, já fico pensando no trabalhão que eu vou ter para botar aquela porra toda em prática. Então, às vezes, eu seguro porque eu tô cheio de coisa. Olha só, enquanto que eu tenho a maioria das pessoas hoje que estão preocupadas em acumular post de livro que leu, mas que, de fato, aplicaram nem 10% daquilo que elas leram. Eu uma vez tive um líder que me falou uma coisa, cara, tem gente que conhece a Bíblia de trás para frente, mas não vive um versículo. É melhor viver um versículo e não conhecer nada do que conhecer tudo e não viver nada. Então, cara, eu acho que isso se aplica um pouco a essa questão, porque a gente precisa experienciar. Eu só consigo fazer esse espiral se eu de fato experienciar, né? E para experienciar, cara, tem que ter essa prática, essa mão na massa, esse desejo de realizar, cara. Então, saber se torna inútil se eu não experiencio, né? Isso aí. Então, cara, acho que esse é um ponto importante. Muito bem. Acho que com isso a gente fecha a live de bastidores de hoje. Galera, obrigado pela participação de todos. Muito bom, muito bom. Para muita gente acho que boa aí. Aqui, ó, o Cavalcante meteu aqui. Acho que o equilíbrio quer dizer em relação a características, não sobre resultados. Falando de você aí, Fabinho. Beleza, galera falando aqui. O Bueno falando que a live contigo foi a mais pedida da galera. Pode ter repeteco. A colheita, Marcelo mandou, a colheita tem a ver com semente lançada, não com a terra. A terra tem um pouquinho também, né? A terra interfere um pouquinho também na reação da colheita, né? Mas nunca você vai jogar semente de maçã e vai nascer banana. No final do dia. Marcelo é um cara que pode dar aula disso pra gente. Desse assunto pra gente. Se não se transformar em teoria, se não transformar a teoria em prática, de nada serve a informação. É isso aí, Marcelo. É isso aí. Muito bom. Galera, obrigado. Fabinho, beijo nas crianças. É nóis. Segunda-feira é feriado. Segunda-feira é feriado. Mas tamo aí. Tamo aí. Tamo aí amanhã, tamo aí segunda-feira. Vamos que vamos. Aí, ó. Cavalcante. Teu aluno aí, Fabinho. Pô, depois dá feedback lá pra gente. Espero que tenha ajudado. Já tá dando aí, pô. Já tá É. dando aí feedback, pô. Não, Cavalcante, feedback. manda com a empresa, depois diz se tá dando certo, se tá aplicando. Se tá ajudando. Se não tá funcionando, reclama também. Reclama também. Feedback. Valeu? Motinha, tamo junto sempre. Vamos Valeu, que vamos. valeu. A gente tem que continuar nosso papo. Vamos lá. Valeu, galera. Abraço.